Não adianta discutir princípios com pessoas que não possuem. Você vai se desgastar, você vai se ferir, você vai se machucar, e vai perceber que elas não vão acompanhar o seu raciocínio, porque quem é carnal não entende as coisas do Espírito. Apóstolo Paulo falou sobre isso. Ele disse que aquele que é carnal está declinado às coisas da carne, aquele que é espiritual está declinado às coisas do Espírito. Paulo diz que aquele que é do mundo, a cruz é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Não adianta discutir princípios com pessoas que não possuem. Você vai se desgastar e você vai perceber que você não vai conseguir influenciá-las, porque pessoas carnais não acompanham posicionamentos espirituais. Ninguém vai entender o preço da renúncia, ninguém vai entender o preço do sacrifício, ninguém vai entender o preço de você abrir mão de certas coisas para ficar firme com Deus. Ninguém vai entender porque você está mantendo uma vida solteira em santidade. Ninguém vai entender porque você resolveu abrir mão do sexo para viver algo somente no casamento. Ninguém vai entender porque que você resolveu se guardar, se preservar. Eles não têm o mesmo nível que você, eles não têm o mesmo nível de intimidade que você. Só que os mesmos que não compreendem, lá na frente eles vão ver o resultado do que Deus vai fazer. Eles não discutem com Nabucodonosor, afirmam que não vão abrir mão dos princípios. O Senhor nos livrará de dentro dessa fornalha. Nabucodonosor, com raiva, manda aquecer 7 vezes mais, chama alguns homens fortes, e o texto diz que esses homens vão lançar Sadraque, Mesaque e Abidnego no fogo. Perceba, eles são fiéis a Deus, eles não estão abrindo mão dos seus valores, e mesmo diante de uma vida de fidelidade, eles estão sendo lançados dentro de uma fornalha. Deus não vai impedir a fornalha. A fornalha faz parte do propósito. Deus não vai impedir o processo. Isso deixa claro para mim que uma vida de fidelidade não me ausenta de uma vida de provação. O fato de você ser fiel não significa que você não vai passar por dificuldades. O fato de você ser fiel não significa que você não vai passar por doenças, por adversidades, por decepções, por frustrações, por crises. A tua fidelidade não ausenta as fornalhas. As fornalhas fazem parte do processo que Deus permite para que haja crescimento, ensinamento, intimidade, experiência. Perceba, Deus não impede a fornalha, mas Deus guarda dentro da fornalha, porque essa é a forma como Deus trabalha conosco. Ele não impede o processo, mas Ele guarda a nossa vida no processo. Jesus orou pelos seus discípulos antes mesmo de ser levado à cruz do Calvário, e Ele disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os livre do mal. Por quê? Porque Deus não pede, no caso Cristo não pediu para Deus para que tirasse os discípulos do mundo, mas pediu para que desse livramento no dia do mal. É isso que Deus faz. Deus não tira a fornalha, mas guarda dentro dela. Deus não impede Daniel de ser lançado na cova, mas Deus não deixa os leões devorarem a vida de Daniel. Deus não impede José de ser lançado dentro de uma prisão, mas Deus não deixou José morrer dentro da prisão. Deus não impede Israel de peregrinar um tempo no deserto, mas Deus não deixa o povo de Israel morrer de fome no deserto. Deus manda maná do céu, água da rocha, para suprir a necessidade do povo. Deus não impede um profeta Elias de entrar em uma caverna, mas também Deus não deixa ele morrer de fome dentro da caverna, porque ainda que você entre em cavernas, Deus manda o corvo para levar picanha para você. Ele não tira o processo, mas me protege dentro dele. Eles estão guardados na fornalha. Nabucodonosor vai parar para olhar.
quando ele olha, ele fica impactado. E tem um detalhe interessante, que o texto diz que os homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abidnego no fogo, eles morreram. Perceba, o fogo não fez mal para Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas matou aqueles que estavam lançando eles no fogo. Isso aqui é interessante, porque eles estão tentando queimar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e aqueles que tentam lançar os jovens no fogo, eles morrem queimados. Não se preocupe com quem tenta te queimar, eles se queimam sozinhos. Não, eu vou repetir essa frase. Não se preocupe com aqueles que tentam te queimar, eles se queimam sozinhos. Você não precisa mover uma palha com aqueles que tentam o teu mal. Você não precisa se levantar para tentar se justificar. Você não precisa ficar entrando em Facebook para mandar indireta para os outros. Você não precisa ficar tentando resolver do teu jeito. Você tem um advogado, Jesus vai lutar por você. Você não precisa tentar assumir o problema, a responsabilidade para fazer da sua forma, porque Gálatas diz que tudo que o homem semear, isso ele fará. Quem planta o mal, colhe o mal. Então não se preocupe com aqueles que tentam te queimar, não se preocupe com aqueles que tentam te caluniar, não se preocupe com aqueles que estão tentando fechar portas para você, porque estão tentando te manchar no teu trabalho, porque estão tentando escandalizar o teu nome. Fica tranquilo, o diabo pode até fechar uma, Deus abre 7 para você passar. Não se preocupe com aqueles que tentam te atacar, até porque cada um tem uma natureza. Uns têm natureza de lançar pedras, eu tenho natureza de dar frutos. Alguns resolvem lançar pedras, mas eu resolvo dar frutos. Enquanto uns nasceram para jogar a gente no fogo, tem gente que nasceu para produzir frutos no meio do fogo. Quem tenta lançar Sadraque, Mesaque e Abidnego no fogo, morre queimado. Nabucodonosor para ver. Uau! O fogo não está matando eles, não há lesão neles. Aí o texto diz: não lançamos 3 homens atados no fogo? Por que que eu vejo 4 homens soltos? No 3 você grita 4 homens soltos. 1, 2, 3. 4 homens soltos. Fica bom, mas eu gosto que grita. 1, 2, 3, vai. 4 homens soltos. Ficou razoável, para melhorar. 1, 2, 3, vai. 4 homens soltos. Isso aqui tem um detalhe. Primeiro, você não percebeu, mas eles foram lançados atados. Eles foram lançados não vem de verdade, eles foram lançados o que significa atados? Amarrados. Eles foram lançados presos. Eles estão presos e foram lançados no fogo. Mas quando desceram na fornalha, o fogo não mata eles, mas quebra aquilo que estava amarrando eles, ou desfaz aquilo que amarra eles. Isso aqui é interessante, porque o fogo não mata os jovens, mas está soltando aquilo que prendia eles. Quem é que prendeu esses 3 jovens? A Babilônia. Mas quem é que está soltando eles? Deus. Aí Deus falou comigo: a Babilônia te escraviza, mas Deus te liberta. Diga isso para uma pessoa: a Babilônia te escraviza, mas Deus te liberta. Diz: a Babilônia te prende, mas Deus te liberta. A Babilônia te escraviza, mas Deus te liberta. A Babilônia te segura, mas Deus te solta. A Babilônia te prende, mas Deus vai lá e te livra. A Babilônia te prende na maconha, a Babilônia te prende na cocaína, a Babilônia te prende no mundo, a Babilônia te prende na mão do amante, a Babilônia te prende na mão do diabo, a Babilônia te prende com vinho, te prende com cachaça, te prende nas drogas. Jesus chega na tua vida, quebra a algema, quebra a corrente, te liberta e te dá liberdade. Porque se verdadeiramente o Filho de Deus vos libertar, vós sereis livres. Tem gente que está no mundo que acha que está feliz porque pode fazer aquilo que quer.
Só que na verdade aquilo que ele quer fazer é uma escravidão e não uma liberdade. Porque ele não consegue ser feliz se ele não largar a maconha. Ele não consegue ser feliz se ele não largar a prostituição. Ele não consegue ser feliz se ele ficar uma semana sem fumar o cigarro. Ele não consegue ser feliz se não tiver uma válvula de escape. Ele não consegue ser feliz se não largar a amante. Ele não consegue ser feliz vivendo no mundo. Ele não consegue ser feliz vivendo as coisas que estão lá fora. Ele não consegue ser feliz abrindo mão de tudo que o mundo oferece. Ele só consegue ser feliz sendo escravo da Babilônia. Livres somos nós, que não tem vício, que não tem prostituição, que não vive no pecado. E quando o fogo desce, alimenta a nossa alma, o nosso espírito. Essa é a liberdade que eu quero. Não se embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Só quem é livre dá um glória dentro desta.